Sexta, ele faz alguns testes. Apenas rotina, afinal, a McLaren está demais. Além da tranquila vitória de Prost, o rendimento do carro de Senna no Rio foi tão incrível que a eliminação tornou-se uma discussão secundária. A perspectiva para este ano é tão boa com a McLaren que eu estou muito mais preocupado em que chegue logo a prova de San Marino para a gente ter uma nova oportunidade de fazer uma boa corrida. Está pintando mesmo a McLaren, uma temporada da McLaren. Você acha que qual seria o adversário? Ferrari ameaça um pouco, não? Eu penso que a Ferrari é realmente o maior adversário da McLaren, mas você nunca pode descartar a Williams, mesmo com motor aspirado. E uma outra corrida também a Benetton deve dar alguma emplacada. Respeito é bom e necessário, mas na pista nenhum carro é tão rápido quanto o seu. Assim como fora da pista, seu veículo agora também é bem rapidinho. É mais um na Fórmula 1 com transporte próprio. Só que, ao contrário de tantos colegas de profissão, ele não pensa em ampliar suas funções de piloto. O objetivo de ter o avião é para você descansar, ter essa flexibilidade toda, mas descansar e não sentar no avião para pilotar. Eu comecei a fazer brevet, tinha 17 anos, e depois parei porque não senti muita emoção. O que eu gosto mais é de um jet fighter, aí eu gosto. O plano de voo prevê 3 escalas, a primeira em Recife, a segunda na Ilha do Sal e a terceira em Faro, no sul de Portugal. O destino final é Milão, na Itália. Ayrton fica na Europa até o Grande Prêmio de Mônaco no dia 15. Depois, ele volta ao Brasil para passar alguns dias em casa antes de viajar para o México. Para você é muito melhor, né, fazer uma viagem assim em avião particular, não? Não, para mim e para todo mundo, eu acho que você ter um conforto desse é um privilégio que pouca gente tem nesse mundo e chegou também a minha vez. Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Porque sou inteligente se você quer me fazer. Seguinte, Lula, você é um Nogueira Guimarães. Ser visto em Fortaleza de bicho pega mal, né? Já pensou se o delegado da área resolve dar uma incerta aí? Já imaginou você presidente de uma Fortaleza de bicho? Teu pai te mata, meu. É. Então, como eu sou o responsável por essa parte do plano, eu vou sozinho, né? Eu entrego os 5 cheques de 200 milhas, pego os 100 mil em jogo, os 400 mil em dinheiro e vou até os outros bicheiros fazer as apostas. Vocês ficam em segurança e depois a gente se encontra, né? Mas você que é o nosso líder, veja bem, você que decide. Bom, então tudo bem, a gente se encontra depois lá no bar do Jonas. Trabalhar com gente inteligente é outra coisa, né? Muito obrigado. Então, tá tudo certo, tudo tranquilo. Carolina não vai dizer nada, Vanessa. Reprimido em algumas sociedades ou praticado abertamente em outras, o beijo é um hábito universal que acompanha o homem há milênios. Um costume que pode simbolizar diversos tipos de sentimentos que variam desde o apelo sexual puro e simples até a manifestação de respeito religioso. Neste documentário produzido pela BBC de Londres, Repórter Especial revela hoje os significados desse gesto que o cinema e as canções elegeram como a mais expressiva manifestação do amor. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Meu trabalho no cinema me leva a beijar muitas mulheres. Aqui estou com Glenda Jackson. Às vezes você é rejeitado. Outras, bem. Tudo parece dar certo. Assim é o show business. Para os românticos, o dia mais importante do mundo é o dia de São Valentim. Ainda um beijo, talvez, mas também muito mais do que isso. Ali na pista de dança, gostaria que você se virasse e encarasse a pessoa que estiver mais próxima. Você é capaz de fazer isso? Hoje é o dia de São Valentim. Gostaria que você desse um beijo de verdade nessa pessoa. O beijo é uma dessas raras atividades em que não se pode determinar a melhor maneira de fazer. Segundo os especialistas, nem mesmo o casal mais feliz acerta sempre, simplesmente porque o que o homem quer não é exatamente o que a mulher deseja. A diretora do Kinsey Institute, Dra. June Haitnish, tem participado de muitas pesquisas sobre o beijo. As mulheres parecem desfrutar, usufruir mais prazer do beijo do que os homens. Pelo menos o beijo de boca fechada, nos olhos, na nuca, nas orelhas. Já os homens afirmam sentir mais prazer do que as mulheres no que chamam beijos suculentos, beijos de boca aberta. Assim, parece haver diferenças entre os sexos no que se refere ao beijo. Sadie Nine tem os lábios mais rápidos do Ocidente, e isso é reconhecido oficialmente. Você acha que o afrodisíaco funciona? Acreditamos. E mais ainda, garantimos que funciona. Sadie e seu parceiro Paul Trevelyan seguem essa dieta afrodisíaca porque são o que se pode chamar atletas em treinamento. Eles são os campeões britânicos de velocidade de beijo. Eu não preciso desses afrodisíacos. Paul conquistou o título mundial há mais de 10 anos quando beijou 20.009 vezes em 2 horas. Para conservar o título, ele e Sadie praticam numa praia no sul da Inglaterra. Maravilha! Desta vez foi ótimo, acertamos. Acho que foi o melhor que conseguimos ultimamente. Segundo o Kinsey Institute, não apenas os profissionais praticam o beijo. As meninas, pelo menos, confirmam. Elas praticam no travesseiro, no dorso da mão. Às vezes, quando são muito amigas, algumas praticam no dorso das mãos umas das outras. Assim, elas não obtêm o feedback sensorial que obteriam beijando a própria mão. Elas praticam o beijo movendo a cabeça de um lado para o outro, assim como veem os adultos fazerem no cinema. Existem também, é claro, muitos jogos envolvendo beijos. Só em Ohio, um pesquisador de folclore catalogou mais de 30 ou 40 diferentes jogos com beijos. Esses jogos começam com crianças de 8 ou 9 anos e vão até a adolescência. A pesquisa foi feita na década de 50. Se isso for verdade, podemos avaliar a importância do beijo. E também, às vezes, é preciso elaborar uma brincadeira para poder ocorrer um beijo entre os dois sexos. Parece muito fácil, não? Mas posso garantir que pode ser um trabalho duro aprender a beijar. Existe um lugar especializado em ensinar atores a beijar. Esta antiga mansão no norte da Inglaterra. Ela oferece o único curso de beijo do mundo. Beijos de qualquer duração, de qualquer estilo, para qualquer ocasião. Muito bem, um beijo cômico. Vamos, agora. Muito bem, mais uma vez. Incline o pescoço para frente, incline o corpo para frente, tudo para frente. Vamos lá. Agora, como se estivessem se encontrando pela primeira vez. Aproxime-se silenciosamente. Isso, muito bem. Use o seu... Use um pouco de diálogo. Vamos, um pouco de diálogo. Querem tentar novamente? Agora, alguns momentos ritualísticos do beijo. Cada vez que o Papa chega a um país estrangeiro, beija o solo desse país. Sua comitiva providencia para que isso ocorra com toda a cerimônia exigida. Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo. Braços erguidos e agora nos aproximamos do chão. Nos abaixamos. Procurem sentir-se como se estivessem abençoando esse país. E retornem à posição vertical com toda a dignidade.
Alguns de vocês são muito altos, outros muito baixos. E é isso que faz com que às vezes os gestos pareçam inadequados. O beijo é uma espécie de relacionamento entre duas pessoas que envolve não apenas os seus lábios, mas também os seus corpos. Veja bem onde põe os pés. Não pise nos pés do seu parceiro e não empine o traseiro. Ao se aproximar do seu parceiro, deixe que antes de mais nada a paixão venha à tona através da consciência da presença física um do outro. Os corpos se aproximam, depois os lábios. Desta vez você talvez queira explorar as áreas sensuais dos lábios. Aproximem os lábios, procurem sentir a sensação desse interrelacionamento dos seus lábios, usando a língua sempre que parecer apropriado, procurando sentir que estão contribuindo para a reação do parceiro. Gostaria muito de ter frequentado uma escola como essa. Não tanto pelo que eles ensinam, mas pela oportunidade que a escola oferece de superar o embaraço provocado pelo primeiro beijo frente às câmeras. Encarem tudo isso com simplicidade, com naturalidade. Não se apressem. Imagine isso com uma pessoa quase estranha, com dezenas de técnicos observando. Devagar, dê início ao relacionamento. É claro que no teatro ou no cinema não se pode beijar como se beija na vida real. Pode-se dizer isso, mas na verdade para milhões de pessoas o cinema e os beijos do cinema são sinônimos de romance. O professor William Everson é um historiador do cinema. Basicamente, o beijo hollywoodiano ou o beijo americano, essa é a minha opinião, é muito mais intenso do que o beijo da vida real. Muito mais romanceado, muito mais de acordo com as fantasias escapistas dos espectadores da época. Era importante estabelecer uma distinção entre a boa moça e a moça levada. A primeira, é claro, não podia fazer muita coisa. A segunda podia fazer o que desejava, pois normalmente acabava sendo castigada. E também, talvez ainda mais importante, o beijo era uma espécie de eufemismo para qualquer tipo de sexo. Quer dizer, a imagem do beijo se desvanecia e o espectador usava a própria imaginação. Assim, o beijo era muito importante, não só pelo que mostrava, mas também por revelar o caráter do establishment. Para compensar o que não podia mostrar, o cinema, através do beijo, insinuava bastante. É muito difícil dizer quando alguma coisa aconteceu pela primeira vez. Geralmente, a afirmativa acaba sendo desmentida. Mas, neste caso, não há dúvida de que isso aconteceu no filme de 1896, feito por Edison, intitulado Beijo. O filme era uma adaptação de uma peça de sucesso na Broadway. O filme foi uma sensação. O título, O Beijo, já teve um efeito de choque. A censura atacou o filme afirmando que aquele era o tipo de coisa que não deveria ser mostrada no cinema. Era um filme, na verdade, encantador. Era a história de um casal de meia-idade, pessoas castas e encantadoras. O entusiasmo só iria aparecer na tela muito tempo depois. Acho que deixaram eles se beijar como uma forma de reconhecer que ali havia um amor de verdade e que alguma coisa poderia surgir depois. Mas normalmente era uma maneira. Era uma questão de 10% de beijo e 90% de sugestão. Um bom exemplo é o beijo no filme O Nascimento de uma Nação. Lillian Gish está no bosque com Henry Warple e lhe dá um beijo muito casto e rápido. Ao chegar em casa, ela dá vazão à sua paixão e beija tudo que encontra pela frente, inclusive a coluna da cama. E isso se transforma. É quase uma cena erótica. O filme mudo, a ausência de palavras, deixa o espectador livre para criar suas próprias emoções. Aprendemos muito sobre o comportamento romântico daquela época, quando podíamos, num certo sentido, fazer coisas que não podemos no filme sonoro. Acho que esse é o tipo de cena o tipo de situação que Buster Keaton sabia aproveitar. Como em Sherlock Jr., quando ele aprende a beijar literalmente na tela. Mas os anos 20 representaram o auge do efeito estimulante do beijo. Mas, infelizmente, como disse recentemente Lillian Gish ao comentar o beijo cinematográfico, hoje em dia eles parecem querer engolir uns aos outros.
Assim, o beijo já não significa mais muita coisa. A permissividade na tela é tanta, com nudez e sexo, um beijo passou a ser apenas um prelúdio. A little game of sexy made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow myself. Honey, honey, don't stop. Seria um exagero dizer que Hollywood popularizou o beijo, mas os filmes certamente fizeram maravilhas para os fabricantes de batom. O grande problema nos anos 30 é que o batom fazia muita sujeira. Os primeiros batons eram aquelas caixinhas redondas e o batom era aplicado com o dedo. A ideia era fazer com que a mulher estivesse sempre pronta para um beijo e as mulheres andavam assim o tempo todo. Em 1930, a Max Factor lançou o batom brilhante no mercado. O batom era muito oleoso naquela época e deixava o parceiro todo sujo. Agora, com o brilho, os lábios ficavam todos lambuzados. Se observarmos cuidadosamente os filmes mudos, ou mesmo os primeiros filmes falados, percebemos que o casal apaixonado pode estar abraçado, mas que seus lábios realmente não tocam uns nos outros. No início, o batom não era apenas oleoso, e quando passou a ser brilhante, beijar ficou ainda mais complicado. As pessoas ficavam lambuzadas da cabeça aos pés. Assim, desde muito cedo, começou essa busca por um batom que fixasse bem, que não saísse com facilidade, que não irritasse os lábios e que não deixasse vestígios do que se andou fazendo. Foi no fim da década de 30, mais exatamente em 39, que a Max Factor anunciou o lançamento do melhor batom já produzido, o True Color. Para garantir que o público usufruísse de todas as qualidades apregoadas do batom, recebíamos aqui todas as manhãs um casal muito atraente. Pedíamos que se beijassem durante os primeiros 40 minutos. O Sr. Factor pedia: vocês poderiam dar um impulso de 2,5 kg cada em direção um do outro? 2,5 kg de um lado e 2,5 kg do outro. Um bom beijo exige um impulso conjunto de 5 quilos. 12 quilos de pressão é um pouco demais e 3 ou 4 fica meio sem graça. Mas 2,5 kg cada, um total de 5 quilos, isso é o que um marido oferece à mulher antes de ir para o trabalho. Isso ele acha suficiente. Os primeiros beijos foram muito bons, mas a partir do 15º começaram a se cansar e já não demonstravam o mesmo entusiasmo. Ele resolveu então fabricar esta maquininha batizada de máquina de beijar. Foi feito um molde de plástico dos lábios do casal. Aqui temos uma pequena alavanca. Quando acionamos essa alavanca, os dois lábios se unem. Uma folha de papel foi colocada entre eles de maneira que o batom fica no papel. Assim era possível determinar a quantidade de batom que se desprendeu dos lábios da mulher. Se fosse muito, isso significava que era preciso recomeçar as pesquisas. Mas se fosse apenas um pouco, esse tipo de batom já estava à disposição das consumidoras na forma de True Color. Os lábios de plástico se beijaram durante muito tempo e o impulso registrado foi de 5 quilos cada vez. Estava tudo bem. Tínhamos um bom beijo de 5 quilos desenvolvendo a velocidade de 1,5 km por minuto. E assim, mais uma vez, a automação substitui os seres humanos. Na China e no Japão, ainda hoje, as pessoas não aceitam com naturalidade o beijo em público. Mesmo assim, os rígidos padrões de Confúcio vão, aos poucos, sendo relaxados. No Japão, o teste do batom é bem diferente dos Estados Unidos. O que esses pesquisadores foram solicitados a descobrir não foi se a última marca de batom suja o cidadão beijado, mas sim se ele sai na comida. Através da história, o homem sempre foi atraído por mulheres que usam batom. Por isso é estranha essa atenção dada às marcas que ele deixa. Se você está imaginando por quê, aqui está uma resposta. O beijo revelador. Durante uma onda de manifestações em Tóquio nos anos 60, a polícia recebeu uma carta ameaçando explodir a Delegacia Central de Polícia. No envelope, num gesto de atrevimento dos terroristas em potencial, 2 lindos beijos vermelhos. 2 pessoas foram presas sob suspeita de terem colocado as bombas. Acabaram libertadas porque as impressões labiais não combinavam com aquelas no envelope.
Mas aí teve início uma nova ciência. O primeiro a pesquisar impressões labiais na identificação de criminosos foi o professor Suzuki. Em virtude das minhas atividades no ramo da medicina legal, recebo frequentemente convites para proferir palestras. Depois dessas palestras, tudo que desejo é relaxar. Eu era jovem e gostava de beber. Em Tóquio, costumava ir sempre aos bares do Ginza. And in Tokyo, quite often I went to the Ginza drinking bars. In the Ginza, nesses bares, a recepcionista entrega um cartão com seu nome a cada cliente. Um dia pedi, será que você pode dar um beijo nesse cartão? Of course. É claro que não ia levar os cartões para casa, onde a minha mulher poderia vê-los. Pensei em levá-los para o meu laboratório, mas lá trabalham muitos jovens pesquisadores. E se eles vissem os cartões, poderiam pensar que eu tinha ficado louco. They would have thought I had gone mad. So, I was looking at the Foi cards. assim que um dia eu estava analisando os cartões no meu escritório. Talvez isso pareça um pouco estranho, mas cada marca de beijo era diferente. Eu me perguntei, por quê? E qual a principal diferença? Foi então que me ocorreu a ideia de que talvez fossem os sulcos. Nesse caso, a análise desses sulcos poderia ajudar a identificar a autora do beijo. Then, analysis of these grooves might help to identify who the kiss print belongs to. Assim, de maneira muito pouco ortodoxa, teve início um novo ramo da criminologia. Esses voluntários estão formando uma biblioteca de marcas de beijo, com o objetivo de identificar as várias características dos lábios. Isso não significa que os criminosos japoneses saiam por aí beijando o local do crime, mas os pesquisadores afirmam que é incrível a frequência com que as pessoas deixam vestígios de suas impressões labiais. Impressões labiais como essas foram encontradas em janelas, portas, revistas, copos, cigarros, colarinhos e lenços de papel. Isso sem falar em criminosos sexuais que beijam deliberadamente. O professor Suzuki está convencido de que não existem duas impressões labiais idênticas. Mesmo assim, ele ainda precisa fazer muitas pesquisas. Esse trabalho, diz ele, provocou um efeito muito estranho. Quando estou trabalhando muito, costumo ter um sonho em que sou devorado por um par de lábios. Acho que outros tipos de trabalho também afetam as pessoas dessa maneira. Candy kisses wrapped in paper. Uma ideia estranha é essa de ser devorado por um par de lábios gigantescos. Em Nova York fazem de outra forma. Um beijo. Pois não? Pessoas apaixonadas querem um desenho bonito de lábios ou alguma coisa que inclua lábios. Fazemos esse tipo de coisa o tempo todo. Fazemos simplesmente lábios bonitos ou fazemos, por exemplo, duas cabeças, duas pessoas se beijando. Também fazemos dois lábios se aproximando para um beijo. Eu queria ter alguma coisa parecida com... Sabe como é? Muito bem, deixa eu pegar aqui um formulário. Dizem que os olhos são a janela da alma, mas os lábios são a porta de entrada. Ótimo. Ok, bom, vamos fazer então as duas cabeças. O homem e a mulher. Perfeito. Só da nuca para cima? Isso, realmente queremos focalizar os lábios. É isso que a senhora quer? Ok, vamos fazer os lábios femininos vermelhos e carnudos. Os masculinos não serão vermelhos, é claro, mas vamos lhe dar um tom rosado. Ok. Muito bem, agora gostaria de incluir algum tipo de mensagem? É um aniversário ou alguma comemoração? Sim, uma comemoração. É uma comemoração de 10 anos. Vou deixar por sua conta, faça o que achar melhor. Tem certeza? Qualquer coisa. Como disse o poeta, que delícia a conquista de um beijo no início do amor. Você se lembra a primeira vez que me beijou? Sim, eu estava no banco de trás de um táxi. Isso mesmo. Eu sabia que você ia lembrar. Sim, você estava chorando e tinha virado o rosto para o outro lado. Foi isso mesmo. Aí eu beijei você na nuca, logo abaixo dos cabelos. Lembro muito bem. Voltei a cabeça. Eu estava chorando, não?
E você enxugou minhas lágrimas com beijos. Fico sem jeito de pensar nisso agora. E aí eu beijei o seu nariz, a pontinha do queixo, o lábio inferior. E aí estávamos nos beijando. Acho que não paramos até chegarmos ao nosso destino. O motorista bateu no vidro quando chegamos, lembra? E disse... E ele perguntou, estavam longe um do outro há muito tempo? Tínhamos acabado de nos conhecer. No próximo bloco, os cientistas tentam entender o beijo. Através de entrevistas sobre hábitos sexuais, por meio de sensores ou até mesmo pelo estudo dos insetos, os cientistas se debruçam sobre a análise do beijo e revelam que esse assunto ainda envolve muitos segredos que os casais de namorados e poetas nem desconfiam. O primeiro beijo foi o beijo da vida. Deus criou o homem e a mulher e lhes disse, crescei e multiplicai-vos. Isso aconteceu desde então. O beijo tem sido uma inspiração para a arte em praticamente toda a cultura, em toda a época. Musculação, diz o dicionário. O poeta inglês Robert Herrick disse, o doce, eficaz cimento cola e cal do amor. Na Índia, o Kama Sutra relaciona mais de 30 diferentes tipos de beijo. E os escultores do templo encontraram meios de representar a maioria deles. Épocas diversas, maneiras diversas, mas a mesma preocupação. Dr. Albert Charles Kinsey foi quem tornou respeitada a atividade de especialista em sexo. Conseguiu que mais de 18 mil americanos revelassem como faziam sexo. Seus sucessores ainda hoje analisam as respostas. Coisas muito curiosas surgiram em relação ao beijo. Em primeiro lugar, o beijo parece estar intimamente relacionado à classe social, à educação principalmente. Quanto mais instruído o homem, mais provável é que pratique regularmente o beijo, tanto na sua forma mais superficial quanto na mais profunda. E quanto menos instruído ele for, menor a possibilidade de o beijo estar incluído como parte de suas atividades eróticas. Na verdade, o homem das classes inferiores considerava o beijo como algo sujo e capaz de transmitir doenças. Mas, e isto é muito interessante, embora não gostasse de beijar, ele não se incomodava de beber do mesmo copo com outras pessoas ou de usar os mesmos pratos ou talheres. Por outro lado, o homem de classe superior, mais instruído, para quem o beijo e o contato oral faziam parte de suas atividades eróticas, jamais admitiria dividir um copo ou uma escova de dentes com alguém. Havia, portanto, essa curiosa dicotomia entre o que as pessoas acreditam em relação ao contato oral e o que elas realmente fazem. Muito interessante. Isso quer dizer, então, que os homens são beijoqueiros com consciência de classe e as mulheres são melhores? Sim, em termos de instrução, classe social e frequência de beijos, não havia muita diferença. Mas havia algo interessante. Uma descoberta que o Dr. Kinsey e sua equipe fizeram quando conversaram com as mulheres. Descobriram que algumas mulheres eram capazes de beijar até atingir o orgasmo. Isto é, sessões de sexo com beijos profundos, durante as quais não havia qualquer contato genital, mas que normalmente levavam a mulher ao orgasmo. Junto aos lagos e montanhas do estado de Nova York, outro cientista americano recorreu aos insetos numa tentativa de desvendar o mistério da atração sexual.
Através deles, Bubba Nicholson talvez tenha descoberto uma explicação química para o fato de alguém gostar de beijar outra pessoa. Os insetos são, de certa forma, parecidos conosco. Eles exalam substâncias químicas. Outros insetos da mesma espécie captam essas substâncias e se beijam assim como nós. Um beijo é um artifício para se transferir um sinal químico de um ser humano para o outro. Trata-se essencialmente de um mecanismo muito eficiente para transferir substâncias químicas de uma pessoa para outra. Existe no corpo humano uma substância que se dá muito bem na umidade, tem uma enorme sensibilidade ao calor e cuja química é extremamente complexa. Sua presença varia de pessoa para pessoa e de lugar para lugar no corpo humano. Essa substância química é o sebo humano. É uma substância maravilhosa. E talvez seja a substância que faz com que uma pessoa se acostume, se habitue e fique viciada em outra, o que resulta na união e no amor humano. Quite a wonderful substance, actually, and it may be the substance that people become accustomed to, or habituated, or addicted to, which leads to human bonding or love. Dr. Nicholson tem colocado substâncias maravilhosas em suas armadilhas para insetos numa tentativa de descobrir a quantidade de sebo necessária para atrair o sexo oposto. O beijo pode ser uma atividade de sucção da pele. Basicamente, quando uma pessoa beija a outra. O que acontece é que retiramos algum material da pele dessa outra pessoa. Nós sugamos desse material. Além disso, é preciso que os lábios se contraiam, revelando a sua parte interna, a sua parte mais quente. O sebo que está na superfície da pele, as superfícies que são beijadas, é, portanto, trazido para o corpo de quem está beijando. Ao fim de suas diligentes pesquisas na mata, Dr. Nicholson chegou a uma conclusão sensacional. O sebo é naturalmente a cola que mantém unida a sociedade humana. E o instinto humano parece que fica colado muito cedo. Don't cry, honey, don't cry. Won't you save them for me, even though you're only 3? Alguns acreditam que o beijo é uma espécie de comportamento mais antigo, algo ligado ao processo de amamentação, de obtenção de alimentos. O interessante em relação a isso é que dispomos de fotografias de fetos de apenas 4 meses e meio chupando o dedo. Há também indícios de que, quando o feto tem apenas 7 semanas, quando ainda é apenas um embrião, ele reage a toques em torno da área da boca onde existem muitos nervos e terminais nervosos. Esta é uma das áreas mais sensíveis do corpo. The mouth is such a sensitive area and has so many nerves and nerve endings there. It's one of the most sensitive areas of the body. All over the world, Em todo o mundo, autoridades respeitadas estão envolvidas na tarefa de desmistificar o beijo. Na Bavária, os cientistas têm reunido provas, provenientes de todas as partes do mundo, de que as sensações de prazer associadas aos nossos lábios talvez tenham tido início no momento em que deixamos o útero. O professor Abel Alpsfeld possui filmes que mostram como em muitas culturas primitivas a alimentação por osculação é praticada ainda hoje. No filme vemos uma mãe mastigando o alimento do filho antes de colocá-lo em sua boca. Aparentemente essa prática era muito comum, até mesmo na Europa, antes da invenção dos alimentos infantis. Algumas pessoas fazem isso ainda hoje, mesmo depois de crescidas. Acho que se você ama realmente alguém e se você beija muito esse alguém, você deveria se perguntar se seria capaz de mascar o mesmo chiclete, chupar a mesma bala, ou comer algo que venha da boca dessa pessoa, algo que ela já mastigou. Se você não for capaz disso, então você não ama essa pessoa. Eu e Sadie somos capazes disso. Isso deixa muita gente em apuros, não é mesmo? Lá em casa havia muitos beijos. Minha mãe, ela costumava nos beijar sempre que saíamos de casa e todas as vezes que voltávamos. O melhor beijo de todos era quando íamos para a cama à noite. Ela costumava nos envolver com os cobertores e nos dava um beijo na testa. Kisses sweeter than wine. Ooh, kisses sweeter than wine. Ooh, kisses sweeter than wine. Dr. Vernon Coleman é o tipo do homem que eu gosto. Ele acredita que beijar faz bem à saúde.
Acho que as vantagens do beijo têm sido menosprezadas. As pessoas podem, na verdade, viver mais e com mais saúde quando se beijam, desde que ainda se amem. As companhias de seguro dos Estados Unidos, que talvez não sejam as mais sentimentais das organizações, descobriram que se um homem recebe um beijo da esposa pela manhã, ou de alguém com quem aconteça de estar pela manhã, antes de ir para o trabalho, é menos provável que ele sofra um acidente. Esse homem também vive, em média, 5 anos mais. Um incentivo mais do que suficiente para a prática do beijo matinal. Próxima questão. Será que o amor realmente vem do coração? Depois que os eletrodos tiverem sido aplicados, podemos ligar os medidores de frequência cardíaca. A ciência marcha impassível em direção ao campo do amor. Numa situação como essa, podemos observar imediatamente uma frequência cardíaca forte e regular. Janete está indo muito bem. Os batimentos estão normais, em torno de 70 por minuto. Mas o que poderá lhe acontecer se beijar um estranho? Bom, esta é Liz. Com ela está David. David e Janete jamais se viram antes. Liz vai colocar o medidor de frequências cardíacas em David. E aí poderemos ver como se sentem. Antes de se beijarem, as frequências cardíacas de David aumentaram. Quando o aparelho foi ligado, eram de 90 por minuto. Agora já chegaram a 125. O mesmo aconteceu com Janete, que agora apresenta 109 batimentos por minuto. Ambos estão muito excitados com o encontro. Agora pediria que se movimentassem o mínimo possível. E agora, poderiam dar o primeiro beijo? A frequência cardíaca de Janete caiu, mas a de David subiu para 120. Agora caiu um pouco. A frequência cardíaca de Janete tem diminuído progressivamente. A de David está chegando agora a 110. Isso quer dizer que no início ela subiu, mas agora está voltando ao normal. A de Janete continua caindo e agora está em torno dos 80 batimentos por minuto. Muito bem. Podem parar de se beijar, por favor. Permaneçam quietos. A frequência de Janete começou a subir novamente. Atingiu os 90 batimentos. A de David também está subindo, está chegando aos 120. Poderiam me dizer o que sentiram com esse beijo? É difícil dizer. Ansioso? Ansioso, sim, um pouco nervoso. E você, Janete? Muito nervosa, mas tive a impressão de que David estava extremamente nervoso quando chegou. Isso me deixou um pouco mais calma. Achei que estava enfrentando a situação melhor do que ele. Ok, muito bem. Isso parece ter ficado comprovado pela maneira com que sua frequência cardíaca diminuiu durante o beijo propriamente dito. Muito bem. Obrigado aos dois. Comparemos agora os resultados com os de um casal que já se conhecia. Richard e Anna, vocês estavam sentados tranquilamente e medimos a sua pressão sanguínea. A sua, Richard, é 136, uma pressão ótima para um homem que está sentado. A sua é 100. Essa é a sua pressão sistólica. O que vamos fazer agora? Gostaria que vocês se beijassem para que pudéssemos medir novamente a pressão de cada um no auge do beijo. Liz deverá tomar a pressão de vocês durante o beijo. Se quiserem começar agora... Liz, se você começar assim que eles tiverem iniciado o beijo. É por isso que se diz que o amor conquista tudo. Muito bem. Se vocês pararem de se beijar, vamos verificar os resultados finais. Anna, a sua pressão subiu. Foi para 125, enquanto Richard, a sua era 130. Agora é 138. Isso significa que a pressão de ambos subiu durante esse beijo. Isso quer dizer que muita coisa depende de quem você está beijando e onde você está beijando.
Mas somos um país que aprova o beijo em público. E as pessoas se beijam bastante em público. Mas nem sempre foi assim. E na era vitoriana houve nos Estados Unidos um movimento conhecido como as Ligas Anti-Osculatórias. Pelo que conseguimos descobrir, essas ligas prepararam projetos de lei com o objetivo de limitar a prática do beijo a pessoas com pulmões comprovadamente limpos e saudáveis. Isso foi na Virgínia. Também tentaram simplesmente banir o beijo e um projeto de lei nesse sentido foi apresentado em Minnesota. Nenhum desses projetos foi aprovado, mas eles nos dão uma ideia dos sentimentos da população em relação ao beijo. Naquela época, o beijo era considerado por muita gente uma coisa negativa. Mas o beijo não é apenas um símbolo de amor sexual. É também um símbolo de amor fraternal e de respeito. Nos primeiros tempos do cristianismo, a troca de um beijo santo era não apenas permitida, mas incentivada durante os serviços religiosos. São Paulo disse: cumprimente-se com um beijo santo. Mais tarde, o beijo saiu de moda na igreja e um papa do século XII, que tinha o nome apropriado de Inocêncio III, baniu a sua prática. No que se refere à aceitação pública, o beijo teve uma carreira bastante acidentada. Há 70 anos, a famosa estátua de Rodin foi coberta com um lençol na Inglaterra. Nos Estados Unidos, ela foi trancada numa sala, onde a admissão era rigorosamente controlada. Mas as atitudes mudaram bastante desde então. Rodin não nos mostra, na verdade, um beijo humano, real. Ele nos mostra um beijo artístico perfeito. Mas como saber se alguém deseja lhe beijar? Difícil, não? Os olhos. Os olhos. O que tem os olhos? Quando uma menina olha, quando ela deseja beijar um menino, olha para ele de uma maneira convidativa, sabe como é? Querendo conquistá-lo. Como eu gostaria que alguém tivesse me dito isso alguns anos atrás. Agora temos uma questão muito interessante. Quem vocês acham que tomou a iniciativa? A mulher. A mulher? Sim. Então todos vocês acham que foi a mulher? Sim. Sim. Sim, ela parece estar dominando, uma coisa assim. E parece mais segura. Ele parece meio distante. A mulher. Suas mãos estão no pescoço dele, empurrando de maneira que os lábios dela toquem nos lábios dele. Existem livros muito atraentes nos quais encontram-se instruções sobre como o homem deve beijar a mulher. É importante, naturalmente, que ele mantenha o controle da situação, que seja mais alto do que a mulher, etc. E todos nós conhecemos os beijos hollywoodianos em que a mulher é arrebatada pelo homem. É engraçado imaginar como seria a mulher arrebatando o homem para um beijo. Seria difícil imaginarmos isso como algo romântico, mas em muitos casos é a mulher quem cria o clima. E através de entrevistas é possível descobrir as maneiras pelas quais elas assumem a posição adequada para serem beijadas, embora elas próprias tenham iniciado o processo. Acho que o beijo na nuca é o máximo. Jamais conheci uma mulher capaz de resistir a esse beijo desde que bem dado. Assim. Uma boa dica, Paul. Que beijo. De novo, Paul. Existe ainda o beijo do show business, ou o beijo social, em que os lábios não se tocam, só fazem barulho. E também o beijo familiar e o beijo de amigo. E se não ficar a marca do batom, você não soube beijar. Sério? Odeio dois tipos de beijo. Os beijos de sucção, quando você tem a impressão de que vai ser sugado até entrar no corpo do outro, e os chamados quebra-costas, dessas pessoas horríveis que parecem estar sempre de mau hálito. Conheço esse tipo, é assim. Deus, que horror. É isso mesmo? E o beijo de sucção? O que é um beijo de sucção? O beijo de sucção é quando você encontra alguém que vai... Ah, eu gosto desse beijo. Um beijo na boca, diz o provérbio, muitas vezes não toca o coração. Esse é o beijo político. Tenho a impressão de que um político beija mais estranhos do que um ator. Lá vai ele de novo.
And again. De novo. It's not just Mas não é the apenas o eleitor que pode ser manipulado por um beijo. Ah, querida, seria tão bom que você não tivesse que ir para o escritório. Bem, talvez alguém me convencesse a ficar. Beijos significam poder. Ouça, preciso estar no trabalho em 10 minutos. Obrigada. Outro professor envolvido com beijos. Este usa a própria esposa para demonstrar como, tanto em casa como no escritório, o beijo é um método útil de demonstrar quem é o parceiro dominante numa relação. O professor Stanley Jones dá palestras na Universidade de Colorado. O beijo é algo muito arriscado. Pensando bem, é. Ele constitui sempre um toque recíproco. Isto é, quase sempre você é obrigado a retribuir um beijo. A menos que se trate de um beijo na testa, é preciso retribuí-lo. Se você faz menção de beijar alguém e a pessoa não faz a mesma coisa, isso tem um efeito devastador para o ego. Quando prestamos atenção, verificamos que a maioria dos beijos ocorre durante cumprimentos e despedidas. No aeroporto, por exemplo, é mais fácil beijar, principalmente durante uma despedida. Mas é muito fácil que esse toque de afeição acabe atingindo a área sexual. Esse é um problema de comunicação, principalmente no escritório. Gostaria de mostrar uma cena de maneira que possamos ter uma ideia da diferença de abordagem de duas pessoas. Existe uma diferença muito sutil, e as pessoas nem sempre sabem fazer essa distinção. Neste caso, temos um homem que está deixando a companhia. Ele era o chefe dessa mulher. Existem outras pessoas no escritório e ele está se despedindo, ok? In this case, we have a man who's leaving the company, and he has been the boss for this woman. And there are people around in the office, and he's saying goodbye. Okay? Well, Susan. Susan, vou sentir muito a sua falta. Eu também, boa sorte. Obrigado. Fomos muito importantes um para o We have outro. meant a lot to each other. Nem tanto. Now, see, from the man's point of view, Vejam, do ponto de vista do homem, ele está apenas sendo afetuoso. Esta é uma ocasião especial, correto? Ele está deixando a companhia, deseja manifestar o seu afeto. O que significa esse toque? Mais do que uma despedida, eu acho que foi uma investida sexual. A maneira como ele se dirigiu a ela e... Assim, muito embora para esse homem o beijo seja apenas uma forma afetuosa de despedida, para outras pessoas ele pode significar que o casal teve um relacionamento sexual durante o tempo em que trabalhou junto. Alguns beijos entre pessoas que não têm muita intimidade, que não mantêm um relacionamento romântico, ou quando não são muito amigos, constituem uma forma de investida sexual no escritório. Os outros são uma forma de toques furtivos. Sou um homem de negócios. Estou de pé falando para um grupo de homens de negócios, ok? Susan, pode vir até aqui, por favor? Senhores, esta é minha assistente Susan, ok? O que significa esse beijo nesse caso? Degradante. Degradante por quê? É como se ela fosse o seu animalzinho de estimação. Muito bem. Eu tenho direito a esse toque super afetuoso. Também descobri em minhas pesquisas alguns tipos de gestos de poder que os casais utilizam entre si. Vejamos a situação de um casal que vive junto. Imaginemos que estão sentados no sofá à noite assistindo televisão. A televisão está aqui. Agora é a hora dos comerciais. Querida, você poderia me trazer uma xícara de café? okay, now the commercial comes on. Okay. Honey, would you get up and give me a cup of coffee? You're such a cutie. All right. Yes, it was. Okay. That's what I call the affection control. Muito bem, isso é o que chamamos uma sequência de controle afetivo. Conquista-se a outra pessoa com toques afetuosos e, de repente, há um toque ou um beijo que se assemelha aos anteriores. Mas só se assemelham. Neste caso, eles significam, faça isso para mim. O beijo é tudo para mim. É mais importante do que o ato sexual, muito mais. Faz com que nos transformemos numa única pessoa. Acho que essa é a única maneira de descrever o que acontece. Quando os lábios se tocam, um se transforma no outro. É uma satisfação completa. Isso está muito certo na vida íntima. Paul Trevelyan estará defendendo um recorde amanhã. Para isso, ele precisa estar em forma, exercitar os lábios e esperar que a sua dieta e o seu treinamento deem bons resultados. A dieta do peixe com batatas fritas me deixou em forma.
Estou pronto para amanhã à noite. Cada beijo consome 3,8 calorias. Sabia disso, Nine? Bem, então eu espero perder algum peso amanhã. Não será ruim. Vamos, Trevlon. Ânimo. Ânimo mesmo. Os dedos dos pés primeiro. É difícil mexer os dedos na areia. Vamos. Isso pode garantir um campeonato, mas não faz o coração bater mais depressa. Recebam Sadie Nine e Paul Trevlon, os campeões mundiais de velocidade de beijo. Incrível, incrível. Poderiam ficar numa posição para o beijo? Ok. Sadie e Paul, estão prontos? Vocês estão prontos? Vamos então para a contagem. Tudo preparado? 5 para 1, hein? 4, 3, 2, 1, já! Podemos ver que Paul e Sadie são os campeões. Os concorrentes jamais conseguirão acompanhar esse ritmo. O segredo da vitória é utilizar o mínimo de energia e o mínimo de paixão. Quem se diverte são os espectadores. Não tem importância, meus amigos. Voltemos à realidade. Não acredito que eles tenham medo de perder esse recorde mundial. Senhoras e senhores, Sadie e Paul. Aplausos, por favor.